24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Subtema: a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus falava por parábolas. O item 1. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. O item 2. Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. O item 3. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhe foi dado. Falou ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam e não compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. O item 4. É de causar estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto que ele mesmo procurou encobrir constantemente o sentido de suas palavras, expondo o seu pensamento sob uma forma figurada que nem todos conseguiam compreender. Ele se explica ao dizer a seus apóstolos: eu falo ao povo por parábolas, porque não estão ainda em condições de entender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Por enquanto, dizer-lhes tudo seria inútil. Porém, digo a vocês, porque a vocês foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Dessa maneira, mostra o verdadeiro sentido de seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Esse pensamento não significa que é preciso revelar precipitadamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Existem pessoas para as quais uma luz muito forte ofuscaria em vez de esclarecer. A humanidade caminha da mesma forma que o homem, ou seja, as gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a semente plantada fora da época não germina. Aquilo que por motivo de prudência é ocultado da sociedade num determinado momento, cedo ou tarde deverá ser revelado. Ao atingir um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos o esclarecimento, uma vez que a ignorância pesa sobre seus ombros. Deus deu aos homens a inteligência para que eles possam compreender e conviver com as coisas da terra e do céu. Assim, eles procuram utilizar sua fé de forma racional. É por isso que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire,
pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Veja nesta obra, capítulo 19, versículo 7.